Então vamos lá, você sabe que aqui no espaço da Network Academy a gente divide as dicas, ferramentas e estratégias para ajudar você, um profissional do mundo corporativo, a acelerar o seu crescimento profissional. Esse crescimento, na verdade, quem define também é você. Seja numa promoção para um cargo mais alto que você hoje ocupa, seja uma função que você quer desempenhar numa outra empresa ou até numa outra área da empresa que você trabalha, ou até mesmo ser reconhecido por outros colegas, ser reconhecida por outros colegas como alguém que faz coisas mais eficiente, faz coisas de maneira mais eficaz, enfim. É você quem vai definir o que esse sucesso, o que esse crescimento representa, tá bom? E hoje eu queria passar uma dica, ou dividir uma dica com você, sobre como você pode adaptar a sua forma de comunicar, em especial quando você está falando com líderes das empresas. Suponha que você tenha a oportunidade de ser perguntado por um dos diretores, uma das diretoras, uma das pessoas do time de liderança da empresa, né, como é que está aí a sua área, o que está acontecendo, né? Eu tenho certeza que se você se comunicar com esse interlocutor, com essa interlocutora, usando uma linguagem, um modelo mental do qual ele ou ela está preparado ou espera ouvir, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a não só demonstrar uma certa presença executiva, que eu acho muito importante naqueles profissionais que buscam crescimento, mas também vai te ajudar, não só naquela situação, mas na medida em que você incorpora essas práticas no seu dia a dia, você vai conseguir influenciar pessoas de outros departamentos de uma maneira mais eficiente, você vai perceber que a sua reputação e credibilidade também aumenta, enfim, tem uma série de benefícios que esse modelo traz. E ele, na verdade, ele é muito aplicado em cenários para entrevistas de emprego. Eu já fiz inúmeras entrevistas de emprego utilizando ou com esse modelo mental como pano de fundo e posso assegurar que muitos entrevistadores, dependendo da posição que você está aplicando, eles vão esperar de uma certa maneira que você responda questões utilizando esse mesmo modelo. Ele é um modelo chamado STAR. Se você for no Google, na internet, procurar por método STAR, né, que em inglês é Situation, Task, Action, Results, talvez em português haja uma tradução direta, né, você vai conseguir encontrar um paralelo para esse modelo. E certamente, muito fácil falar, muito difícil fazer. Então, a prática nos leva a aprimorar cada vez mais o conhecimento ou o uso desse modelo, né? Eu acredito que ao começar a utilizar, no começo parece um pouco difícil, mas se você toda vez que for se comunicar com alguém, mesmo com um colega do seu time, ou com um gerente, ou com uma gerente próxima, com outros colegas de outras áreas, se você, entre aspas, se forçar a utilizar esse modelo mental, você vai perceber que aos poucos você vai tornando isso algo um pouco mais natural. De novo, não é fácil, mas o tempo vai fazer com que a gente absorva e interprete esse modelo de uma maneira mais prática. Então, esse modelo, como eu falei, é o STAR, S-T-A-R. Né? STAR tem a ver com situação, ou situation, ou contexto, né? Ou seja, o que está acontecendo numa dada situação. O que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer, né, possivelmente. O T, para mim, a minha interpretação, a minha leitura, por mais que seja a tradução do acrônimo sendo task, né, eu enxergo mais como responsabilidade, quem está envolvido, o que foi feito. O A, que representa action, ou ação, é como foi feito, né, ou feito por você, pessoalmente, ou pelo time, né, ou pela área, enfim. Quem, como fez, né? E o R, desculpa, o STAR, né? Terminando a palavra em STAR, são os resultados, aquilo que é mensurável, né? Qual é o impacto que aquela situação ou causou, ou a solução do problema trouxe para a empresa, né? Enfim. Esse é um modelo mental que ajuda muito a você se comunicar de uma maneira mais efetiva. E eu canso de dizer que comunicação, clareza, direção, conciso, enfim, são inúmeros elementos de uma comunicação de boa qualidade que vão contribuir para melhorar e aprimorar a percepção em relação a você enquanto profissional, né? E eu sei que eu falei do modelo STAR, mas eu queria tentar mostrar ele de uma maneira um pouco prática. Então eu vou misturar um pouquinho uma história e vou abrir parênteses ao longo dessa discussão sobre esse conceito para que você tente perceber
o que está sendo divulgado, o que está sendo discutido. E, obviamente, por mais que essa é uma história que seja única ou num contexto qualquer, talvez diferente do seu dia a dia, da sua realidade, eu não queria que você ficasse preso, ou você ficasse presa à história em si. Mas tenta perceber o modelo mental de como se comunicar e a gente vai, sei lá, você vai adaptando isso na sua situação, na sua condição, mas o mais importante é que você tente entender e ficar com esse modelo na cabeça, STAR, ok? Então, eu sou, nessa história fictícia, eu sou um analista de atendimento, eu cuido de um contact center, eu trabalho num suporte, num time de suporte, enfim. Aliás, uma função que eu já executei ao longo da minha carreira também. E eu estou, entre aspas, reportando para um diretor, para uma diretora que me pegou no corredor aqui enquanto eu estava indo tomar uma água, falando, poxa, como é que está a satisfação dos clientes em relação ao atendimento, né, no nosso suporte, né? Uma pergunta que qualquer um de nós pode acabar tendo que responder nas mais variadas situações, né? Então eu me vendo nessa situação e com o modelo STAR como pano de fundo, eu vou tentar endereçar essa questão da satisfação ou insatisfação dos clientes com o atendimento com esse modelo STAR. Então eu vou reportar para esse diretor ou para essa diretora que nós percebemos um alto número de chamados de suporte, onde 80% desses chamados eles estavam concentrados num produto X. E a satisfação dos clientes, não só por quaisquer dificuldades do produto ou até pelo atendimento, estava muito baixa em comparação com outros produtos, em média menos 5 pontos. E nós percebemos que se a gente continuar nessa tendência de o volume de chamados aumentando desses produtos e uma satisfação baixa, em relação à indústria, ou seja, competidores que prestam o mesmo tipo de serviço, oferecem um produto, a gente vai ficar percebido como um mau prestador, um mau provedor. Então a situação é alto número de chamados concentrados 80% num único produto, onde a satisfação caiu 5 pontos dos chamados relacionados a esse produto, e isso impactar a empresa em 2 pontos percentuais em relação a índice de satisfação comparados com a indústria, ou seja, outras empresas que prestam esse tipo de serviço. Então essa é a situação. Talvez eu tenha me estendido um pouco, talvez eu não usaria exatamente essa sequência de palavras, mas ia ser alguma coisa na linha, olha, o volume de chamados que nós recebemos tem aumentado, grande concentração numa linha de produto, e percebemos que a satisfação vem caindo, ou vem decaindo. Então a situação reportada dessa maneira. O segundo tópico que eu iria me imaginando nessa conversa é tentar não só relatar qual é a situação, mas também qual é a ação que a gente está tomando para endereçar isso, né? Então, o executivo, a gente falou na situação e alguns números, percebam os números, 80% dos chamados, menos 2 pontos ou mais 5 pontos, enfim. Fica atento, tenta perceber isso na maneira como eu estou exemplificando aqui para você. E a ação, nesse caso, foi, eu ainda me vendo reportando isso para o diretor, olha, nós investigamos a natureza de todos esses chamados para tentar detectar algum padrão. E investimos cerca de 20 horas nesse esforço dos 8 analistas que trabalham com atendimento de clientes dessa linha de produtos. A gente percebeu que muitos dos chamados estavam relacionados à falta de conhecimento de algumas funcionalidades, de algum recurso que eventualmente aquele produto oferece. Então a gente pegou 2 analistas mais sênior, mais experientes, junto de 2 analistas mais júnior, e gravamos alguns vídeos para mostrar para o cliente de uma maneira educativa como é que se utilizava aquela funcionalidade, ou como é que extraía o benefício do uso daquele produto, e publicamos nos canais de redes sociais que a gente eventualmente publica, né? Então a gente pegou, e com isso a gente não só publicou naqueles canais, mas também integrou as comunicações que vão para cliente, né? Ou seja, a gente trabalhou com o time de marketing para colocar essa comunicação sobre esses vídeos nas newsletters que vão para cliente, enfim. De alguma maneira a gente tentou alavancar e fazer parcerias com outras áreas para distribuir essa informação e esse conhecimento junto à base de clientes, né? Então, de novo, posso ter me estendido como eu iria reportar, mas a ideia aqui é que você tente perceber as ações tomadas, né? Então a gente tinha um problema, que era um índice de satisfação que estava caindo, a gente tomou uma ação que foi identificar padrão nos chamados, e investimos um X número de horas, é importante saber, porque daí, se você for perguntado sobre retorno sobre investimento, tempo, lembra que tempo é dinheiro, né? Então, só para fazer um parênteses do parênteses, né?
A ação foi detectar padrão, designar analistas para gravarem vídeos educando clientes no uso daquela funcionalidade, daquele produto que vinha caindo o índice de satisfação, e integramos aquilo nas comunicações que vão para o cliente. Então esse foi a ação. A gente falou sobre a situação, ação e o resultado. Ainda me vendo naquela situação onde eu me encontro com aquele líder, com aquela líder da área, eu vou dizer para ele ou para ela que depois de distribuir esse material, a gente percebeu que nós tivemos 500 views desse conteúdo num período de 10 dias, o que é 2 vezes mais, ou 2 vezes maior a média de outros conteúdos que eventualmente o nosso time publicou. Então a gente percebeu que há abrindo um parênteses, percebeu que há a fome nos clientes que querem consumir aquele tipo de informação, né? E outra coisa que então a gente publicou esses vídeos, foram 500 views, um X de comparação com outros vídeos ou conteúdos que foram publicados pelo nosso time anteriormente. Com isso, só com a publicação desses vídeos, a gente conseguiu reduzir o número de chamados relacionados àquele produto, e com isso representando uma queda expressiva no número de chamados como um todo, e dando aos analistas tempo de endereçar questões que eventualmente a gente não endereçou nos vídeos, enfim. Então esse seria um segundo ponto que eu iria relatar como resultado. E o mais importante, né, nesse caso, nós mantivemos os índices de satisfação de clientes de atendimento em índices comparados a outros que já atingimos, ou seja, bons níveis de atendimento, e com isso não vai fazer com que a gente perca a nossa posição, ou não vai fazer com que a gente perca a nossa posição em relação a outros competidores ou à indústria da qual a gente trabalha, né, ou participa. Então os resultados foram 500 views em 10 dias, 2 vezes mais do que a média de outros conteúdos que foram apresentados ou criados pela área. A gente conseguiu reduzir em 30% o número de chamados como um todo e, com isso, manter o nível de satisfação dos clientes e evitar que a empresa decaísse em relação ao nível de satisfação quando comparado a outros players na indústria. Então, esse é o modelo STAR. Não sei se a ideia ficou clara, adoraria ouvir o seu feedback sobre os conceitos, mas lembrar que quando eu me comunico com líderes, quando eu me comunico com executivos e executivas, ele ou ela não vai estar interessado nos detalhes de quem está trabalhando mais, ou, enfim, aqui a gente usa a expressão nos Estados Unidos aqui de sausage making, né? Eu não quero saber como a gente tem a expressão no Brasil também, eu não quero saber, eu quero colocar porco e sair linguiça, né? Acho que o executivo ele vai pensar de uma maneira mais estruturada, e essas questões de números e a maneira como você reporta, acho que vai fazer uma diferença muito grande na maneira como você é percebido, pela forma como você se comunica, tá bom? De novo, easy said than done, né? Muito mais fácil falar do que fazer, mas se você tiver situações em que você consiga aplicar esse modelo, né? Situação, tarefa, ação, resultado, eu acho que você vai conseguir aos poucos ganhando desenvoltura ou tendo uma desenvoltura maior ao utilizar esse método e sem dúvida alguma isso vai se refletir na maneira como você é percebida, tá bom? Obrigado por ficar aqui com a gente até agora, curtir um pouquinho esse conteúdo. Se tiver alguma coisa que você quiser passar pra gente de feedback, poxa, não deixa de fazer. E se quiser tentar expor uma situação que eventualmente você passa, e como é que aquilo seria representado, digamos, no modelo STAR, vamos tentar fazer isso junto? Entre em contato com a gente. Você tem inúmeros meios de você fazer isso. Sem dúvida alguma, você vai conseguir. A gente tenta interagir, tá bom? Obrigado, até os próximos.